O vício em pornografia pode levar a crimes sexuais? Hoje vamos conversar sobre um tema complexo, sensível e cheio de nuances: pornografia, vício e seu possível relacionamento com os crimes sexuais, especialmente de abuso. Antes de mais nada, é importante dizer: não existe no estado atual da ciência uma relação casual, simples e direta entre assistir pornografia e cometer crimes sexuais, e nem entre ver pornografia e se tornar um abusador. O que existe é um conjunto de estudos apontando correlações, fatores de risco, perfis e contextos clínicos específicos que precisamos entender com cuidado. Antes, vamos observar também um vídeo que ficou muito famoso aqui na plataforma do YouTube, de um debate de um pastor versus 30 criadores de conteúdo, onde o pastor, em uma parte do debate, levantou este tema para ser analisado e respondido pelos outros debatentes, que são os criadores de conteúdo, sobre a pornografia ou vício em pornografia produzir pessoas que vão cometer futuramente crimes sexuais. Vamos antes observar uma parte do argumento, ou melhor, do debate. Como assim liberada a pornografia? Você pode assistir libertamente. Então, se fosse a pornografia que causasse o abuso sexual, lá não teria um índice pequeno. Mas aqui também é acessível para todo mundo, inclusive para criança. Exatamente. O que eu tô falando contigo? Não é a pornografia que tá indo levar ao abuso sexual. Não é. Porque se fosse a pornografia, lá iria ter. Tiffany, deixa eu te falar uma coisa. Você já ouviu falar do efeito Coolidge? Não, pode falar. O efeito Coolidge é um fenômeno que acontece no nosso comportamento. Os etologistas descobriram. Quando você tem acesso a estímulos sexuais, você sempre vai buscar estímulos sexuais mais pesados. Você vê isso no viciado em pornografia. O cara começa assistindo sexo entre homem e mulher, depois uma mulher com 3 homens, 5 homens, o marido vendo a esposa traindo ele, depois sexo com um cachorro, depois as coisas mais abjetas possíveis. Então, o meu ponto aqui para você, e eu queria ver como você destrói esse argumento. Exemplo, todo pedófilo, 100% dos pedófilos hoje, antes da pedofilia, foram consumidores de pornografia. Todos os estrupadores hoje, antes de se tornarem estrupadores, foram consumidores daquilo que você produz. Então você falar que adultização no conteúdo é um crime, ok. Você está confundindo pornografia com pedofilia. O que a gente faz aqui é conteúdo, é pornografia, não é pedofilia. O que eu tô te dizendo é que assim como ninguém começa nas drogas com crack, geralmente entra pela maconha, depois vai evoluindo por causa do efeito Coolidge, a pornografia serve como uma maconha, que depois vai levar a drogas mais pesadas, que são os crimes sexuais. Não, porque a pessoa assistir um pornô, não é, ela vai olhar para uma criança e ver sexualidade naquela criança. Pode anotar o que eu tô falando, esse vídeo vai ficar gravado. Daqui a 20 anos, caras que consomem o seu conteúdo hoje vão ser presos por pedofilia. Agora que analisamos um trecho do debate, vamos aqui debater e explicar e entender o que significa vício em pornografia. Para começar, muitas pessoas usam a palavra vício de forma coloquial, como quem diz: não consigo parar de ver. Mas do ponto de vista clínico e psicológico, a dependência comportamental, como acontece com jogos ou internet, envolve perda de controle sobre o uso, prejuízo nas relações e na vida pessoal, continuação do comportamento apesar de consequências negativas. Pesquisas sugerem que a exposição repetitiva a estímulos explícitos podem ativar as regiões de recompensa do cérebro, de forma semelhante ao que ocorre no vício em substâncias, e leva à mudança na regulação emocional e na tomada de decisões. Além disso, terapeutas relatam um aumento de pessoas buscando ajuda por uso problemático de pornografia, com sinais de interferência nas relações, na intimidade e na saúde mental. Vamos falar agora sobre pornografia e sexualidade, uma relação complexa. Pornografia não é um objeto monolítico. Ela varia muito em conteúdo, contexto de consumo e motivação de quem assiste. Alguns estudos sugerem que, em muitos casos, o consumo não legal de pornografia para pessoas predispostas a ofender sexualmente, porém sem diagnóstico ou tratamento,
pode atuar como catalisador para fantasias ou comportamentos de risco. Porém, é crucial destacar uma distinção importante. Pornografia legal, que envolve adultos consensuais, não tem uma conexão clara e unânime com crimes sexuais na maioria dos estudos científicos publicamente acessíveis. Material ilegal como pornografia infantil, obviamente, está ligado a crimes inclusive de abuso de menores. Porém, aí a relação é da participação criminal, não da causa psicológica única. O que as pesquisas mostram sobre pornografia e crime sexual? Primeiro, não há consenso de causalidade. Meta-análises recentes mostram que, mesmo após décadas de pesquisas, não existe evidência científica robusta de que o consumo de pornografia adulta seja um gatilho direto para crimes sexuais. Alguns achados até apontam a ausência de associação significativa entre consumo geral de pornografia e comportamento criminoso. Segundo, porém, há contextos clínicos importantes. Em populações específicas, por exemplo, entre pessoas com históricos de ofensas sexuais ou interesses atípicos, o consumo de pornografia, especialmente de material ilegal, pode amplificar comportamentos de risco. Pode também haver ofensa suporte cognitiva, pensamento que facilita a desumanização ou a objetificação das pessoas, que influenciam atitudes e comportamentos sexuais de perigo. Terceiro, a pornografia ilegal e também o abuso infantil. Qualquer consumo, posse ou produção de material sexual envolvendo menores é crime em praticamente todos os países, incluindo o Brasil. É importante frisar que o abuso de menores, definida como atração persistente por crianças, não é simplesmente um resultado de assistir pornografia, mas sim uma condição clínica que pode coexistir com consumos ilegais e perpetuar comportamentos criminosos. Agora vamos falar dos fatores sociológicos e psicológicos. Primeiro, normalização e sexualização. A facilidade de acesso e a sexualização constante podem influenciar atitudes sociais, especialmente entre jovens que crescem com pornografia como modelo de sexualidade. Isso pode afetar a forma como relações íntimas e consentimentos são compreendidos e negociados. Segundo, script sexual e comportamento de risco. Pesquisas vinculam exposição à pornografia violenta ou extrema com uma aceitação de práticas arriscadas ou antissociais, o que pode contribuir para atitudes de risco em relacionamentos reais, embora isso não signifique necessariamente crime. Quando você criminaliza e coloca isso dentro de uma bolha de é pecado, é condenado, a gente não fala sobre isso. E onde que essas crianças vão ter informação? Eu, pela minha curiosidade, em um segundo momento, depois dessa escola, eu fui acessar sim a pornografia. E ali dentro eu vi coisas de tudo quanto é tipo. Se eu tivesse tido um pouco mais de informação, dentro da minha visualização, eu saberia dizer se aquilo ali é errado ou não é errado. Porém, eu não recebi essa informação e eu acredito que você também não. Eu concordo com você que uma criança bem informada e educada pelos pais da forma correta, ela vai ter mais barreiras, mais defesas para não ser destruída pela pornografia. Mas de qualquer forma, criança bem informada como for, se com 9 anos, 8 anos, 7 anos, ela é apresentada, incluída dentro da pornografia, ela vai ser destruída e vai sofrer por causa disso. Apartamento é destruído pelo mesmo homem que está assistindo pornografia e não soube dar informação para o seu filho de que aquilo é errado. Você está se contradizendo porque você diz que se a criança for bem educada e informada, tá tudo certo ela ter acesso à pornografia. Quando ela tiver o acesso, ela vai saber que é errado sim ou não. Se ela não tem a informação, ela não sabe do que é que a gente está falando. Então, quando a gente tira essa responsabilidade dos responsáveis realmente, dos adultos, a gente tá colocando numa indústria que não tá nem aí pra quem tá dentro de casa assistindo. O responsável ali, só faltou o responsável ali presente. Terceiro ponto, psicopatologia e predisposição.
Alguns estudos sugerem que pornografia sozinho não causam ofensas sexuais, mas em pessoas com histórico de condutas desviantes ou interesses desviantes, o conteúdo pode reforçar fantasias e diminuir inibições. O que significa tudo isso na prática? Pornografia não torna a maioria das pessoas criminosas. Vício em pornografia pode prejudicar relações, diminuir satisfação sexual e afetar a saúde mental. Conteúdo ilegal é automaticamente criminógeno e quem consome a pornografia infantil comete crime. Problemas sérios ocorrem quando há fatores de riscos adicionais, como impulsividade, traumas, distúrbios mentais sexuais ou condições clínicas não tratadas, ou seja, um olhar sociopsicológico. Podemos então resumir assim: a pornografia em si não é uma causa direta comprovada de crimes sexuais, mas pode sim levar a pessoa a cometer tais crimes. Isso são fatos e dados estatísticos. Há evidências de que, em populações de risco, certos tipos de consumo podem catalisar comportamentos problemáticos. O que mais importa é a interseção entre predisposição psicológicas, padrões de consumo e fatores sociais, como educação, contexto familiar, autoestima, traumas e normas culturais. Ou seja, não devemos confundir correlação com casualidade, nem reduzir um fenômeno social tão complexo a uma só causa, combinando psicologia, criminologia e sociologia. Vemos que comportamentos humanos são moldados por múltiplas forças interligadas e que educação sexual, suporte emocional e políticas públicas eficazes são essenciais para uma sociedade mais segura e saudável. Bom, amigos e amados irmãos em Cristo, chegamos ao final do vídeo. Então a gente viu aqui um pouco sobre alguns dados estatísticos, sociológicos, psicológicos. Tudo isso mostra que a pornografia é prejudicial sim, porém não há dados totalmente necessariamente de que quem assiste vai praticar tais crimes sexuais. Porém, quem assiste no caso comete o pecado da promiscuidade, que no caso também a Bíblia e o Evangelho adverte a gente ficar longe desse tipo de conteúdo. Mas no caso não é legal ou correto relacionar que todas as pessoas que têm esse vício vai cometer algum crime sexual. Porém, existe uma tendência e uma grande possibilidade, devido ao vício em pornografia, ocorrer algum tipo de crime sexual pela pessoa que está viciada neste mal. Então, que você possa compreender esse assunto, entender, pesquise e estude sobre o assunto, sobre os malefícios. Esse vídeo aqui é de uma série sobre os problemas da pornografia e também do vídeo que está muito famoso na plataforma do YouTube sobre o debate de um pastor versus 30 cristãos. Então não perde tempo, se inscreve no canal e vem assistir os outros vídeos que a gente produziu sobre este conteúdo. Chegamos ao final do vídeo, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.